Palestra Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Versão 2015, primeiro semestre. Um novo olhar sobre o mundo. Auditório do campus da Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, Araçatuba, São Paulo. Agradecemos a organização, a Silvia Martins e equipe. Obrigado, Silvia Martins, por ter organizado isso. Graças a você estamos aqui. Gostaria de começar essa palestra explicando alguns pontos extremamente importantes. Em muitos aspectos que nós vamos estar apresentando, a nossa mente vai querer nos enganar. Ela não vai acreditar. Nós somos condicionados a um mundo diferente de uma realidade. Então, o que acontece? Isso chama-se distorção cognitiva. E muitas pessoas passam por isso. E é natural. Inclusive, vejam esse vídeo. Observem este exemplo. Foi anunciado um tsunami. Observem que o homem dirige seu carro descendo em direção ao mar, aumentando seu risco. No mapa, vejam o caminho que ele deveria percorrer até um local protegido, mas achou que daria tempo de ir para a sua casa, que fica numa área perigosa. Mas, no caminho, vejam o que aconteceu. Agora ele percebe o verdadeiro perigo que está passando. Japão, ou condicionado a saber que existe tsunami. Mas a mente, automaticamente, ela pensa, imagina, um pouco alarmista, não vai acontecer nada. Mas acontece. A mente está tão acostumada, eu só acredito quando estiver acontecendo. Aconteceu. E eles são já habilitados, são treinados, eles passam por cursos de como se preparar para as catástrofes. O que aconteceu? A mente engana. Muitas coisas que vocês vão ver hoje, a mente vai querer enganar. E é importante que entendam que a realidade, ela existe. É diferente do que estamos acostumados. Nós estamos acostumados a sempre ter uma visão muito limitada da vida. Na escola nós aprendemos a ser limitados. Quer ver um exemplo disso? Nós temos sempre a ideia de que nós somos grandes, né? Veja esse vídeo. Tamanho dos planetas e estrelas em escala. Plutão. A Lua da Terra. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Netuno. Urano. Saturno.
Júpiter. O Sol. Sirius a estrela mais brilhante. Quase 2 vezes o tamanho do Sol. Pólux, gigante laranja. 8 vezes o tamanho do Sol. Arcturus, gigante vermelha. 20 vezes o tamanho do Sol. Aldebaran, gigante laranja. 45 vezes o tamanho do Sol. Rigel, supergigante azul. 80 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae, estrela binária. 90 vezes o tamanho do Sol. Pistol Star, hipergigante azul. 150 vezes o tamanho do Sol. Rho Cassiopeia, hipergigante amarela. 450 vezes o tamanho do Sol. Antares, supergigante vermelha. 700 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse, estrela variável semi-regular. 900 vezes o tamanho do Sol. Mu Cephei, supergigante vermelha. 1500 vezes o tamanho do Sol. VV Cephei, hipergigante vermelha. 1900 vezes o tamanho do Sol. VY Canis Majores, hipergigante vermelha. A maior estrela conhecida. 2100 vezes o tamanho do nosso Sol. Somos do tamanho de poeira do espaço. Agora entendam o nosso movimento no universo. Este é o velho conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Este conceito está errado. Este é o modelo da nossa galáxia. Segundo os cientistas, existem 100 bilhões de sistemas solares em nossa galáxia. E existem 100 bilhões de galáxias neste universo. O nosso Sol é um cometa e os planetas orbitam em volta dele. Viajando a 70.000 km/h, 20 km por segundo. Em um movimento de espiral em volta da galáxia, com ângulos de 60 graus. Tudo está em movimento. A cauda gerada pelo Sol, chamada de heliocauda, segundo a NASA, possui 13 bilhões de quilômetros. Uma volta na galáxia, chamada de ano cósmico, demora 26.000 anos. Tudo está em movimento e em expansão. Verdades escondidas. E sofremos as influências do universo.
o movimento de rotação da Terra é de 456 metros por segundo. Somos do tamanho de poeira na galáxia. Somos tão pequenininhos, não é? Nós sofremos as interferências do cosmos com uma certa facilidade, que até agora somos protegidos por outros motivos. Mas estamos muito expostos às coisas que acontecem no cosmos. Só que isso é tudo escondido, porque a ideia é que você tem sempre a visão de que nós somos limitados, parece que nós somos grandes, e não é verdade. Inclusive, quantos de vocês acreditavam que em 2012 o mundo iria acabar? É fácil, né? Já passou 2012, então é fácil dizer que não, né? Vocês sabiam que quase acabou mesmo? Vocês olharam para o Sol em 2012 e viram ao lado do Sol alguma coisa diferente? Se vocês não viram, muita gente filmou. Vejam, 2012. Google Sky e Sky Map, no período em que passou Helenin, apresentavam esta imagem. Censurado. Terra. Em vários pontos do planeta viram Helenin. Este vídeo é uma pequena coletânea de vídeos encontrados no YouTube através da busca Segundo Sol ou Second Sun. Hoje, o YouTube tem milhares de registros espalhados por todo o planeta. E para você que reclama que nada vê, responda-se se você tem o hábito de olhar para o Sol. Parece muito lindo os sóis. Ali, ó. Ali tem os sóis. Ali tem outro. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Ali, ó. Um. Nós não tô mentindo. Nossa, que coisa de doido. Primeira vez que eu vejo isso. 2 sol, pessoal. 1, 2. Na Bíblia tá isso daqui. No Apocalipse tá. 11 de julho 2012. Muito estranho. Mesmo, doido. Tá ali a bolinha mesmo assim em cima, né? Deixa eu aparecer de novo, peraí. Ali tá a bolinha, ó. Aqui em cima, ó. Vixe, doido, é um filme. Olha aqui, ó, o cara batendo. Não, vocês vivem. Eu não achei o filme. Ei, macho, que é isso aqui? Ei, doido, é um Niribu mesmo, mano. Caralho, doido. Olha aí, mano. Tá filmando? Tá filmando, mano. Caralho, galera. Vai ser o novo planeta dia 28 de dezembro que vai aparecer. Sou profeta, mas nunca vai acontecer essa bosta. Mas rapaz, ela tá ali mesmo, e aí, ó. Cara, eu tô ficando doido, mano. Esse cara é mesmo doido. Ele só quer mesmo doido. Não dá pra ver o olho não, ó. Isso aí, ó. Sai no ar, ó. De novo.
Muitos podem dizer que é montagem da internet, mas imagens valem mais do que 1000 palavras. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Eu digo que não me surpreendi. Que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida dia a dia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Eu digo que não me surpreendi. Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. O que acontece? Ninguém viu. Eles viram, né? Filmaram, existem milhares de pessoas que viram. Isso aconteceu em 2012. Só que esse segundo objeto ao lado do Sol não é qualquer objeto. Ele é uma estrela anã magnética. Um super imã gigante. Aproximadamente 56 vezes o tamanho da Terra. E é pequenininho. Vocês vão receber esse documento astrofísico? São todas as informações, tem 80 páginas, totalmente técnico. Eu verifiquei, bate todas as informações. Só para citar um exemplo. Diâmetro do campo magnético externo, 2.442.371.253 quilômetros. Simplesmente pega do Sol até Saturno, o campo magnético desse primeiro Helenin que passou. E tudo escondido de nós. Aconteceu inclusive uma série de problemas que nós vamos estar falando. O que salvou a vida da pele, a vida da Terra, a nossa pele? Alguns fatores. Dentro desses fatores foi que a Terra estava forte, a nossa magnetosfera estava forte, mas tem um outro muito especial. Um cluster de OVNIs salvaram nós novamente. Existe um segundo objeto e muito maior seguindo Helenin, não há dúvidas. Este fato foi confirmado por diversos cientistas usando equipamentos poderosos. Inclusive, esses cientistas informam que existe uma grande concentração de OVNIs seguindo-o em sua cauda.
Com base em relatórios publicados pela Agência Espacial da China, Sérgio Toscano, renomado astrônomo, disse que, por trás do cometa, há o que os cientistas chamam de cluster, que significa enxame globular, ou talvez uma nave alienígena, disse Toscano, diretor-chefe do Centro de Investigação Espacial da Argentina. A cauda do Lenin passou com aproximadamente 900 quilômetros de detritos. Os OVNIs nos salvam muitas vezes. Isso é informações oficiais. Aqui o Toscano. Nós temos um documentário, aliás, 2 documentários chamados OVNIs e Abduções Salvando a Humanidade. Neles vocês vão ver, vocês vão receber o link também, de forma científica, a quantidade de vezes que ele salva a nossa pele. Alguém viu algum meteoro, por exemplo, atingir a Terra? Até aquele da Rússia, eles destruíram. Vocês vão ver lá. Só que aqui não aparece sobre ufologia. Poderia até fazer, mas não é o caso. Eles vêm salvando a nossa pele periodicamente. E nesse caso, salvaram de uma forma direta. Porque a Terra não aguentaria os impactos de 2012 do Lenin. Claro, tudo escondido de nós. Mas aconteceu uma série de coisas em outros planetas. Não só na Terra. Inclusive, observem o que aconteceu em Júpiter. Júpiter cabe em 3.000 terras dentro de Júpiter. Para você ter uma ideia. Simplesmente, com a passagem de Lenin, ele acabou com a faixa equatorial sul inteira. Só aquela bolinha ali do lado cabe em 2 terras. Pelo efeito magnético de Júpiter. Mas não foi só Júpiter. Vejam Saturno. Saturno teve uma imensa tempestade, como nunca aconteceu. Eles falam que a temperatura foi de um gelo absurdo para um calor absurdo. 150 graus Fahrenheit, quase da noite para o dia. Mudou completamente. Essa tempestade é a parte de cima. E ele é pequenininho, só tem 56 vezes. Mas e a Terra? Quando ele passou, aconteceu alguma coisa? A Terra também aconteceu uma série de coisas. Houve uma explosão no núcleo da Terra. Essa explosão, ela chama-se anomalia tridimensional gravitacional intensa. Imagina o núcleo da Terra explodiu para todos os lados, emitindo uma forte energia. Mas claro, tudo é escondido de nós. Inclusive, existem outros eventos que aconteceram com a Terra nesse período. Bom, além da anomalia, o núcleo da Terra gira hoje mais devagar. Só que isso causa uma série de problemas para nós. Porque a forma que o núcleo da Terra gira, ele interfere diretamente na magnetosfera, que é o nosso campo de força. Mas houve mais problemas. Inclusive um que particularmente é bastante interessante. Houve 6 vulcões que entraram em atividade no dia 20 de novembro de 2013, no mesmo dia. Entendam as erupções vulcânicas que ocorreram ao redor do mundo. Dia 20 de novembro de 2013, 6 erupções em 6 países. Vulcão submarino de Nishinoshiba, Japão. Vulcão Yasur, República de Vanuatu. Vulcão Sinabung, Indonésia. Vulcão Fuego, Guatemala.
Vulcão Colima, México. Vulcão Etna, Itália. Tudo isto em um só dia. Em 6 países ao redor do mundo. Tudo no planeta está interligado. Não pense que por não ter nenhum no Brasil, não seremos afetados. Seis vulcões em 6 países diferentes. O manto da Terra é uma panela de pressão. Então você imagina você colocar fermento numa panela de pressão, o fermento vai crescendo, crescendo, crescendo. As válvulas são os vulcões. Nesse dia, explodiram 6 no mesmo dia, de tão grande que estava a pressão dentro do manto da Terra. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante quando fazíamos pesquisas. Pode seguir. O brasileiro é sempre muito inteligente, como havia taxas pretas para que ninguém acompanhasse o Helenim, esse brasileiro focou na Lua. E começou a ver Helenim. Helenim C/2010X1. Até então, um objeto. O Helenim não tem luz própria, ele emite a luz do nosso Sol como a nossa Lua. Só que aí ele encontrou um segundo objeto. Aconteceu uma coisa muito interessante quando apareceu esse segundo objeto. Ele foi verificar a questão da energia do objeto. Porque Helenim é energia e o infravermelho mede energia. Quando ele se aproximava do segundo objeto, havia como se fosse uma tarja. O que eles escondem? Colocou o infravermelho, aparece a tarja. Tira o infravermelho, não aparece nada. Porque ele é magnetismo. Procurando nas coordenadas. Quando você passa a procurar por essas coordenadas, encontra taxas em todos os lugares. SkyMap é um ótimo programa, não precisa instalar nada. Só que nós colocamos outras coordenadas, olhando por um outro satélite, a mesma imagem aparece em infravermelho. Aí aconteceu uma coisa interessante. Eu estava pesquisando no site da NASA e na hora eu esqueci o nome do Helenim. Falou o nome astrofísico, C/2010X1, esqueci. Aí eu só coloquei Helenim. Aí me apareceram 2 Helenins.
o Helenin C/2010X1 e o Helenin P/2011NO1. Quando aconteceu, foi antes desse vídeo. Eu não me liguei na hora, falei assim, bom, deve ter alguma explicação, mas você guarda na mente, mas não sabe. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, é ele. Fui no site da NASA, fiz o diagrama de órbita, que eu vou ensinar vocês a fazer, tem um vídeo que explica como fazer. Fiz exatamente todos os cálculos e eu achei o segundo Helenin, que é o nosso agente transformador. E além depois de fazer essas pesquisas, porque eu sempre checo várias vezes, porque eu sei a minha responsabilidade estar aqui falando isso para vocês, eu comecei a pesquisá-lo, até de uma maneira meio obsessiva, porque eu quero saber sempre tudo a fundo. E aí, a partir do momento que eu comecei a observá-lo, eu falei assim, esse é o nosso agente transformador. Foi no momento que eu... E agora? Porque ele é muito maior, inclusive, do que o primeiro. A partir do momento que você começa a fazer uma pesquisa, você tem que ser cético. Você não pode acreditar cegamente em nada que você está vendo. Você tem que pesquisar de várias formas, de outros jeitos. Por isso que eu falo, não precisam acreditar em nós. Pesquisem. Eu vou dar os caminhos, vou dar orientações, eu vou mostrar vídeos que explicam como vocês podem fazer dentro da NASA. Inclusive, algumas pessoas podem ter dificuldade com um programa que eles exigem do Java, que fazer atualização. Eu, particularmente, hoje sou bloqueado na NASA. Não consigo fazer mais pesquisas. Só que aí a gente começa a pesquisar, e você começa a pesquisar em outras vertentes. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Vamos dar o devido merecimento a este cientista que descobriu tudo em 1939 e a NASA só em 1962. Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico, por más de medio siglo ha impactado al mundo con sus pronósticos astronómicos y geofísicos. Una de sus más estremecedoras predicciones fue publicada en el diario El Sur de Concepción el jueves 19 de enero de 1939. En aquel entonces predijo que el 24 de enero de ese mismo año, a las 7:10 de la noche, un terremoto devastaría a Chile, pero nadie creyó en él. Efectivamente, con solo 4 horas de diferencia, su pronóstico se cumplió. A las 11:29 de la noche, durante 18 segundos, Chile tembló. Un gran terremoto destruyó 5 provincias en el sur de Chile, causando la muerte de 40.000 personas. El pueblo se aterró y todo quedó destruido. En la mente de los que sobrevivieron existía el recuerdo de aquel hombre que lo había anunciado unos días antes. Los pronósticos de Muñoz Ferrada continuaron confirmándose con el paso del tiempo. La serie de terremotos entre el 21 y el 25 de mayo de 1960, el poderoso maremoto que llegó hasta Alaska, el gran sismo de 1965 en Ligua y el terremoto de 1985 en Valparaíso, Chile, son algunos de los aciertos que aún los científicos modernos no han podido explicar. Con su ciencia geodinámica, este genio científico ha superado todas las leyes de la astronomía moderna. A través de sus cálculos, no tan solo ha acertado numerosos terremotos, explosiones volcánicas y alteraciones climáticas en diferentes partes del globo. Además, ha descubierto nuevos cometas y planetas, descifrando trayectoria, masa, brillo, coloración, coordenadas siderales y tiempos orbitales con increíble exactitud, antes de ser vistos por los grandes telescopios del mundo. Esto generó expectación mundial, causando que la Royal Astronomical Society of London reformara su política, declarando que por el caso poco usual del señor Muñoz Ferrada, todo nuevo cometa llevaría el nombre de aquel que lo calculó primero, y no del que lo descubrió por casualidad con un telescopio. Muñoz Ferrada también fue el primero en dar a conocer la trayectoria y perturbaciones
por las cuales pasaría el famoso cometa Halley en su paso por nuestro sistema solar. Él indicó que a último momento el cometa alteraría su velocidad y pasaría más cerca del Sol. Efectivamente, el 12 de febrero de 1996, esto se cumplió. El brillante cometa se adelantó 36 horas en su tiempo orbital y pasó más cerca del Sol, a 85 millones de kilómetros. Luego de 59 años de investigación, este gran científico estremece nuevamente las bases de la astronomía moderna y a sus 90 años de edad rompe el silencio para revelar la trayectoria y las terribles consecuencias que muy pronto Hercólubus, o cometa planeta como él le llama, causará sobre nuestro mundo. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta. Porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal. No. Que tiene unas velocidades. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa. Como planeta. Como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa. O sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces aquí en este gráfico usted nos muestra, en el gráfico, ¿verdad?, de que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol. Sí, señor. Y que él penetra en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de nuestra Tierra. Entonces tarda a 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted, en su gráfico, nos presenta lo que es la estrella muerta, o el Sol muerto. En ese Sol muerto, él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy rápido. Tiene 3 velocidades, hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Una alrededor del Sol Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. A 300 kilómetros por segundo. O sea, 1/1000 de la velocidad de la luz. Eso es rápido. Pronto acontecerá un evento que permitirá que el Hercólubus pueda verse a simple vista. Este cuerpo no va a pasar desapercibido, todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Muchas. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Hercólubus. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, cada cual arrégleselas como pueda. Muñoz Ferrada pronostica 3 grandes terremotos. He calculado 3 puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan. El norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de Valparaíso a Arequipa. Y Java, Sumatra y Borneo. 3 puntos. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. El Hercólubus causará devastadores terremotos
y provocará una gran transformación. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo, que hace 13.000 años que no penetró, y que 13.000 años atrás fue los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad, queda el gran cambio. Ese gran cambio, el cual usted viene estudiando desde 1940, ¿verdad? Que viene estudiando ese astro. Van 59 años de documentación. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. Es geofísico y humano. Geofísico y humano. Y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. El cambio viene. La destrucción viene. Y, más que nada, afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. Vamos analisar 3 coisas. Primeiro, esse filósofo, ele nunca errou. Ele tinha uma metodologia totalmente diferente dos cientistas atuais. Ele não errava. Outra coisa que ele falou, vai passar a 14 milhões de quilômetros. A NASA informa que o LNP/2010 NO1 vai passar a 0,7 unidades astronômicas, que vai dar quase 14 milhões de quilômetros. Eu fui um pouco mais dentro da NASA nesse aspecto. E ele falou de todos os processos que vão acontecer e passa a cada 13 mil anos. É cíclico. Mas vocês acham que é só eles que falam? A nossa história também fala. Vejam. Mas os povos antigos também falavam de um agente transformador que vem a cada 13 mil anos. O Olho de Horus. Terceira parte. A Esfinge, guardiã do horizonte. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zep Tepi, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio.
O Zep-Tep é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13.000 anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38.000 anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo. As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. É como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das 6 constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno, chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios. Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2.160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais, que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao 0 grau, finalizando a Era de Peixes, entrando na Era de Aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás, na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio. Vamos destacar alguns fatos reais que demonstram estas informações. Primeiro,
Este agente transformador, que a NASA chama de Elenin, está exatamente na constelação de Leão. E agora, né? Mas a parte boa é um recomeço. Eu não acredito em nada de destruição completa, não. Principalmente porque nosso planeta já está aqui há 4,3 bilhões de anos. Isso já aconteceu várias e várias vezes e sempre houve uma continuidade. Só que agora nós estamos tendo a oportunidade de nós fazermos juntos essa continuidade. Só que nós que estamos dispostos a fazer por nossa conta. Mas não ache que em determinados lugares isso também não está vendo avisos, principalmente nos Estados Unidos. Vejam que os Estados Unidos já está avisando a sua população, de forma indireta, e está se preparando muito. Vejam esse comercial oficial da FEMA, a Super Defesa Civil Americana. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado. Observem que no início desse comercial aparece um brinquedo de dinossauro. Não seria uma alusão à extinção em massa? Observaram? As pessoas estão levitando. Não estamos falando de tsunami, guerra nuclear, ataque. Não, eles estão levitando. E isso é uma mensagem oficial do governo. Vejam até novamente que agora vocês vão ver com um outro olhar. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Pegue o kit, faça o plano, esteja informado hoje. Eles estão deixando claramente que vai acontecer situações de perigo e você, como cidadão americano, se prepare. Só que é interessante que não é só a FEMA que avisa isso, não. Veja a NASA informando a seus colaboradores e funcionários. Permitam-me falar com vocês da família NASA sobre a preparação para emergências. A NASA recentemente participou de um exercício na FEMA denominado Horizonte de Águia.
como parte de uma continuidade de operações e exercícios do governo que fazemos anualmente. Eu fiquei a par de algumas coisas que têm a ver comigo e o preparo da minha família. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Sabe, nós e a NASA somos organizações incrivelmente únicas. Nós somos as únicas organizações do governo federal responsável pela segurança física e o bem-estar do nosso povo, não somente aqui na Terra, mas também fora desse planeta. Minha experiência no ofício de astronauta e como oficial ativo da Marinha, sempre falamos sobre o preparo da família e por ter certeza que havia um programa viável de apoio. Eu tenho preocupações de que o nosso programa nesse momento não é tão bom quanto deveria ser, e que peço que cada um de vocês da família NASA, quer que esteja na costa leste, oeste, ou do Golfo, ou na região dos Grandes Lagos, que pense sobre desastres naturais que podem acontecer em sua região. Pense num ataque como o de 11 de setembro que pode vir de forças externas. E converse com sua família sobre o seu trabalho e o que os familiares precisam fazer em frente ao imprevisível. Desenvolva um plano de preparação para uma emergência em sua casa. Disponibilize um kit de suprimentos de emergência. A maior parte dos que moram ao longo da costa do Golfo sempre tem um kit de emergência no caso de furacões. Eu não tenho certeza se as pessoas que moram na costa oeste pensam em terremotos ou semelhantes, mas tem um kit de emergência em sua casa. Pense num plano de comunicação. Aonde vamos nos encontrar no caso de uma emergência, quando todos estão em diferentes pontos da cidade? O que faremos? Vamos ligar uns aos outros pelo celular? Pense sobre isso. Se tiver animais de estimação, pense sobre um plano de preparação para emergências. Certifique-se que serão cuidados quando vocês estiverem espalhados em todos os lugares da cidade. Se tiver algum membro da família que exige cuidados especiais, faça um plano de preparação para as necessidades especiais. Os maiores bens para que nós possamos cumprir nossa missão com sucesso é que há pessoas, principalmente nossas famílias, que estão sendo cuidadas para que nós possamos vir ao trabalho e nos sentirmos bem, sabendo que se surgir uma emergência, nossas famílias serão cuidadas. Assim eu pediria de novo, sente-se com sua família e pense o que faria numa situação de emergência. Espero que você abrace e apoie o programa de prevenção da família. À medida que todos nós nos preparemos melhor em como lidar com emergências, saiba tudo sobre o assunto. Saiba o que você vai fazer, saiba o que a sua família vai fazer. Mas acima de tudo, esteja preparado. O administrador-geral da NASA manda um e-mail para todos dizendo: se preparem. E não está falando algo específico de um lugar, ele está falando do planeta inteiro, claro, voltado aos americanos. E eles estão com uma preparação muito séria e muito ativa sobre o que está acontecendo com o planeta. Inclusive, vejam parte da preparação que os americanos estão fazendo. Evacuação em massa. Cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. Um americano, no seu ultraleve, conseguiu sobrevoar e filmar uma das garagens da FEMA.
Nesse local, onde antes era uma região pantanosa, hoje se encontra uma garagem contendo milhões de ônibus de evacuação maciça da Fenda. Essa musiquinha não foi eu que pus. Só que o que acontece quando eu chego? Não é só a questão da preparação dos bunkers. E não é secreto, não. Se vocês entrarem na internet e digitar Google Cats, vocês vão ter a maior parte dos bunkers dos Estados Unidos. É uma estimativa de 4.800, que são cidades. E ninguém gasta trilhões de dólares para construir cidades a troco de nada. Inclusive, eles estão se preparando muito além. Vejam esse vídeo. Protecting national secrets, the government goes deep underground, a virtually indestructible mine filled with files, patents, and secrets. It's the place Bill Gates chose to protect some priceless artifacts. And I got to see what few eyes have seen inside Iron Mountain. Drive an hour north of Pittsburgh, Pennsylvania. It's rural, rolling pastures, lazy cows, not much to see. Or so you think. Like security cameras all out here. Yes. Iron Mountain is one of the most protected places on Earth. The Yellow Gates guard an abandoned mine, 3 miles long and 2 miles wide, 220 feet underground, with vault after vault of historic treasures and government secrets. It's what's on those papers that makes them incredibly important. This is where the government keeps patents of countless inventions. The Social Security Administration is here. If you're a retired federal employee, your file is down here too. There's an endless maze of dark corridors that stretch into blackness. Vaults don't hold fancy jewelry or rare paintings. Vice President Chuck Dowdy tells me it needs to be worth a whole lot more. So we are looking at the future home of... This will be the future home of Smithsonian Institute, one of their records facilities. Iron Mountain guards real records too. More than 700,000 original master tapes of some of the most famous and hard-to-find audio recordings. We have Frank Sinatra's original single, Night and Day. Night and day. These are the recordings used to make the CDs we buy at the store. From Michael Jackson's studio masters to Seattle's own Dave Matthews Band, even the King himself. Here's an older Elvis with some tunes on it. There are dark secrets in the mountain too. The charred evidence from United Flight 93 brought down by terrorists on 9/11 is heavily guarded in one of the underground vaults. It's no secret who their biggest client is. The biggest client by number of employees would be sections of the federal government. There are branches of the government I've never seen before, like the U.S. Investigation Services. But Dowdy is very tight-lipped about who does what and what's stored within these walls. Do you ask them, what do you want us to hold for you? We do. And actually our customers are very forthright in telling us whether they want us to publicize their names or they don't want anybody to know their names. 95% of their customers demand complete secrecy, and guarding the information is Iron Mountain's greatest strength. Iron Mountain is like an underground city. They have their own water, their own sewage, their own fire department, and their own security team. And management tells me they have never, ever had a security breach. That flawless record is why the world's richest man keeps some of the world's greatest treasures here. Bill Gates' company Corbis owns the rights to millions of historic images, one-of-a-kind originals. Corbis preserves them in Iron Mountain. These pictures are more valuable than diamonds, and they're treated that way. So you might be wondering, why Pennsylvania? Well, Iron Mountain is in Pennsylvania because of stability, 0 earthquakes. The facility has to be fail-safe because Iron Mountain is also a relocation center for many major companies. Mas também existe bunker de sementes. Planeta, a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Quem conta é o correspondente da Rede Globo em Londres, Marcos Lozecan.
50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da Terra. Cerca de 4.500.000 espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. Mas não está acontecendo nada. Todo mundo se preparando. Isso é uma realidade. Agora muita gente vai acreditar, né? Saiu na Globo. Infelizmente que pessoas só acreditam, né, quando fala que sai na Globo. E quando você começa a juntar as pedras de um quebra-cabeça, você começa a entender que quando você pega uma informação daqui, uma informação dali, elas se juntam. Só que detalhe, não é só Estados Unidos. Rússia tem 5.000 abrigos preparados e abastecidos. Portugal, vários países. Suíça é levado tão a sério que todas as casas têm que ser construídas na parte de baixo do seu bunker. E um detalhe, você tem que alimentar, você tem que deixar um alimento por 6 meses no mínimo. Faça um fiscal verificando se você tem 6 meses de alimento. Se você não tem, você é multado. Existem até montanhas que já são hospitais. E eles estão preocupados com os seus. Mas é claro, a gente se pergunta, né? Mas, pô, ninguém conta pra nós? Por que ninguém conta pra nós? 10 técnicas infalíveis para manipular a população. Filósofo, linguista e ativista político norte-americano, professor de linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Avram Noam Chomsky. Ele desenvolveu uma lista de 10 estratégias utilizadas pela mídia do mundo todo para manipular a população em geral. A estratégia da distração. Uma das principais técnicas de controle social é a denominada estratégia da distração. Somos bombardeados pela TV com informações insignificantes, tornando mais difícil o público ganhar interesse em assuntos essenciais, como científicos, sociais, econômicos, psicológicos, etc. Problema, reação, solução. Outra técnica muito conhecida e discutida consiste em criar um problema de impacto emocionalmente forte sobre a população, esperar a reação das pessoas e, por fim, colocar em prática um plano que beneficie o sistema. Um exemplo disso é um ataque terrorista. A técnica do deferido. Outro método para fazer a população aceitar uma medida que não convém muito a ela é apresentá-la como sendo necessária e dolorosa, e que será aplicada no futuro. É mais simples aceitar um sacrifício futuro do que um imediato, até porque as pessoas normalmente tendem a acreditar que amanhã tudo estará melhor, e que talvez o sacrifício já não seja necessário. Mantendo um público na ignorância. Não é à toa que se investe tão pouco em educação para as classes baixas.
Afinal de contas, um povo ignorante é mais fácil de controlar. Na televisão, poucos são os conteúdos de qualidade apresentados, e a situação está cada vez pior. Isso sem mencionar alguns sistemas religiosos que são uma forma descarada de alienação. Estimular o público a permanecer na ignorância. Fazer com que as pessoas acreditem que ser estúpido, vulgar e inculto é moda. Exemplo disso é a música e estilo divulgados pela mídia. Mensagens subliminares. Aproveitar-se da fragilidade emocional de grande parte da população é outra técnica bastante utilizada para manipular as pessoas, a fim de causar um curto-circuito no senso crítico de cada um. Para isso, a mídia constantemente utiliza-se da técnica de mensagens subliminares, sobretudo na televisão, fortalecendo a distorção cognitiva. Então o que acontece? Nós somos bombardeados de informações distorcidas. Antigamente, quando eu assistia televisão, há alguns anos eu não assisto mais TV, eu tenho assistido por vários motivos. Primeiro, eu ligava o jornal para ver notícias. Só que tudo que passa no jornal é para você se sentir menos. Violência, mentiras, porque existe muita manipulação. Inclusive eu sei que em determinado momento vão nos difamar, vão inventar histórias sobre nós, porque nós estamos começando a incomodar. O meu objetivo é esse mesmo. A gente quer incomodar as pessoas que estão contra a evolução. Então o que acontece? Muitas vezes uma matéria séria é deturpada. Vem um cientista que fala alguma coisa nada com nada muitas vezes e passa batido. Inclusive, o Elenin, muitas vezes na nossa comunidade, nós temos uma comunidade no Facebook, que vem pessoas que falam o seguinte: não, mas pode ficar tranquilo, saiu no portal Terra, o Elenin foi destruído quando passava pelo Sol. Eu brinco, esqueceram de avisar nada, estão monitorando eles até hoje. Porque existe essa situação. Nós acabamos sendo gado. Mas vocês não são gado, vocês estão aqui querendo saber o que está acontecendo, vocês querem tomar atitudes. Eu sei que estou chacoalhando com todo mundo, porque não tem como ser diferente, não temos muito tempo, nós temos que correr contra o tempo. Inclusive, os próprios filmes também são preparações. Esse em particular é muito interessante. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. E vocês tomaram a pílula vermelha. Vocês estão aqui. Então, muitos filmes eles nos preparam exatamente para isso, para secar. O filme 2012, a base do filme 2012 é: os escolhidos serão salvos. Não foi que eles entraram nesses superbarcos? Os escolhidos. E é uma coisa que nós não vamos fazer. Outros filmes estão sempre moldando a todos nós aceitarmos passivamente o que está para acontecer. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, 10 minutinhos gravados, e aí eu vou mostrar para vocês aonde chega a toca do coelho. Ok? Desses 10 minutinhos estamos de volta. Continua no próximo e último bloco. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we